O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos. E por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra esta tensão no coração, na alma de Herodes. Diz aqui que Herodes, se vocês pegarem o texto de Marcos, capítulo 6, versículo 20, vocês vão ver que São Marcos fala que Herodes gostava de ouvir João Batista. Herodes respeitava João, Marcos capítulo 6, versículo 20. Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o. E quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Por quê? Porque via que a sua vida não estava de acordo com aquilo que ele ensinava. Mas mesmo assim, gostava de ouvi-lo. O verbo gostar aqui está no pretérito imperfeito. Isto é, o pretérito imperfeito indica uma ação inacabada, uma ação que tem continuidade. Ele gostava de ouvir. Indica aqui que ele ouviu algumas vezes. Não foi algo que aconteceu, que ele gostou de ouvir. Não, ele gostava de ouvir. Ele ouvia com certa frequência. E aquilo o agitava interiormente, porque o nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Se estivermos no erro, o nosso Deus não nos deixará em paz. Se nos aproximarmos da palavra de Deus, se nos aproximarmos da oração, se formos à missa sem uma vontade sincera de mudar de vida, a palavra de Deus, a oração, a Santa Missa vão nos agitar, porque vão entrar em conflito, em choque com as intenções do meu coração. Esta era a atitude interior de Herodes. Ele ouvia, ele gostava de ouvir, porque a verdade atrai, né? Nós somos criados para a verdade. Fomos criados para Deus, então ele gostava de ouvir. Mas aquilo o perturbava interiormente. Pois bem, nós podemos aqui imaginar a luta e a tensão pela qual Herodes passou tantas vezes. Ao mesmo tempo, nós temos
uma outra situação. Nós temos João Batista, que sabia que aquilo que ele ensinava, mais cedo ou mais tarde, lhe complicaria a vida. Ele sabia que aquilo que ele dizia tornaria a sua vida mais difícil, mas ele sabia quem servia. Então nós vemos duas tensões. De um lado, João Batista. De um lado, João Batista, mas que naquela luta interior decidia-se por Deus, mesmo em detrimento de si mesmo. Do outro lado, Herodes, que decidia-se a salvar a própria pele, a caminhar de acordo com as suas vontades, a não renunciar-se a si mesmo e não acolher a palavra de Deus, a viver em adultério, que era o caso dele. Ele vivia em adultério porque ele não era casado com a mulher do seu irmão. A mulher era do irmão dele, não dele. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje é o dia da nossa vigília, em que nós iremos rezar pelos sacerdotes. E nós podemos ver nesta tensão, nesta luta espiritual, no coração de Herodes e no coração de João Batista, a luta espiritual que acontece no coração de todos nós, mas de uma maneira particular, no coração de todo sacerdote. Porque, como nós refletíamos ontem, tudo na vida do sacerdote é superlativo. Ou ele será muito bom, uma vida muito bela, ou ele será muito ruim, com uma vida muito feia. Ou ele levará muitas almas para Deus, ou ele levará consigo muitas almas para o inferno. Mas tudo é superlativo, porque Deus cumulou naquela vida, naquela alma, muitas graças. Então, como é importante nós rezarmos. Ontem fizemos o nosso jejum, e eu não tenho dúvidas que muitos, se não todos, experimentamos algum combate espiritual. Isto é, não tenhamos dúvidas, como vocês estão me vendo aqui neste ambão. Não tenhamos dúvidas, o diabo estava irritadíssimo, porque nós estávamos jejuando pela santificação, pela libertação, pela conversão dos sacerdotes. Não tenhamos dúvidas, mas que maravilha da raiva e tristeza ao diabo e da alegria e exultação a nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. O diabo é um cão, é um verme. Irritemos o diabo, agrademos a Deus. Mas por que esta irritação demoníaca? Porque nós estávamos angariando, juntando muitas graças para os sacerdotes. E só no céu, meus irmãos, com a graça de Deus, quando lá estivermos, nós veremos quantas graças alcançamos para eles e para, por meio deles, na vida de tantas pessoas. Só que a nossa obra ainda não foi concluída. Nós começamos com o jejum. Iremos coroar, porque aquilo que, digamos, que o jejum apresentou, a oração vai receber. Então, com o nosso jejum, nós apresentamos Deus, que vê os nossos corações e sabe as intenções pelas quais nós jejuamos. Deus viu as intenções e Deus concederá com a nossa vigília. Aí digamos que você, por algum motivo, você não conseguiu fazer nenhum tipo de jejum, nenhuma penitência no dia de ontem. Faça hoje alguma penitência. Talvez você não consiga fazer o jejum tal qual foi feito na sexta-feira, ontem,
mas você consiga fazer alguma penitência e oferecer pelos frutos espirituais da vigília hoje, que começa às 18 horas. Mas todos nós temos que chegar aqui com algo que sacrificamos. Um pequeno sacrifício, feito com muito amor. E não tenhamos dúvidas que a nossa oração será poderosa, que alcançará o trono de Deus, o coração de Deus. E Deus, que quer conceder estas graças, as concederá abundantemente, porque Deus é bom. Não tenhamos dúvidas. Pois bem, então nós estamos neste combate espiritual. Não nos esqueçamos, se isso foi verdade na vida de Herodes, se isso foi verdade na vida de João Batista, se isso é verdade na nossa vida, isso é verdade na vida de todo sacerdote. É um combate espiritual. Nós não lutamos, como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra os seres espirituais. São Paulo diz aqui, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecidos no Senhor, pelo seu soberano poder, revestivos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. São Paulo sabia que a nossa vida é um combate espiritual sempre. Vocês podem imaginar então quão verdadeira é essa afirmação na vida dos sacerdotes. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Intensificai, versículo 18, intensificai as vossas invocações e súplicas, intensificai as vossas orações, orai em toda circunstância, pelo Espírito no qual perseverai na vigília de súplica. Aqui São Paulo falando de uma vigília de súplica que nós iremos fazer, que já estamos fazendo de alguma maneira na oração pessoal, mas que iremos fazer na vigília. Então, perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos e orai também por mim. São Paulo apóstolo dizendo, rezai por mim também, tá? Se São Paulo, o apóstolo, por antonomasia, por excelência, quando a gente fala assim, o apóstolo disse isso, é São Paulo. O apóstolo é São Paulo. Se o apóstolo disse, orai também por mim, eu acho que nós padres, com muito mais propriedade, devemos dizê-lo. Orai também por mim. Nesta intensa vigília, orai também por mim. Nesta intensa vigília de súplica por todos os sacerdotes, orai também por mim. Então vamos lá, meus irmãos, obediência à palavra de Deus, só para terminar. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Para que eu tenha coragem de pregar a palavra de Deus, como João Batista, que perdeu a cabeça, mas não perdeu Jesus, mas não perdeu Deus. Que perdeu a cabeça, mas não negou a verdade. Não são poucas as vezes que nós sacerdotes nos sentimos tentados a dourar a pílula, a liquefazer o Evangelho para não desagradar as pessoas, a tornar a verdade mais aceitável ao nosso coração egoísta, preguiçoso, que não quer se converter. Aí você prega bem adocicadamente para não contrariar a assembleia. Que nós tenhamos a coragem de pregar o Evangelho, mesmo que para isso atraiamos inimizades. Inimizades com os demônios, inimizades com os servos deles aqui na terra. Mas que nós preguemos a verdade, com toda a caridade, mas com toda a clareza. Com toda a mansidão, mas com toda a intrepidez necessária.
E não fiquemos escamoteando a verdade com um discurso politicamente correto para não ser cancelado na internet ou por outras pessoas. Então São Paulo diz isso: orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou o embaixador prisioneiro. Ele estava preso. E que eu saiba apregoá-lo publicamente, com desassombro, como é meu dever. Então nós falávamos ontem sobre a necessidade de rezarmos pelos sacerdotes para que eles preguem, para que nós preguemos a verdade. Para que nós sejamos fiéis, embaixadores do Evangelho, arautos da verdade. Então vamos lá, meus irmãos. Mas como nós meditamos hoje, nós estamos nesta luta espiritual. E uma das armas espirituais que Deus quer nos conceder é o auxílio dos anjos. Nós hoje estamos celebrando a missa de Nossa Senhora dos Anjos. E nós podemos e devemos suplicar todos os dias, e nesta vigília, que se reze muito frequentemente, em vários momentos, oração pedindo o auxílio dos anjos. A oração de São Miguel, a oração da bem-aventurada, da Augusta Rainha dos Céus, esta que nós rezamos no final de cada missa. A oração do Santo Anjo da Guarda, a súplica ardente dos anjos, pedindo, por quê? Porque é um combate espiritual e precisamos entrar neste combate com armas espirituais. Então, suplicar o auxílio dos anjos, por intercessão de Nossa Senhora, para a vida dos sacerdotes. Não foi isso o que Nossa Senhora disse ao bem-aventurado padre Luiz Eduardo Sestac, quando ela apareceu a ele e disse que ela recebeu de Deus a missão de conceder uma legião de anjos àqueles que pedirem para combater os demônios. Nossa Senhora diz que recebeu de Deus o mandato de conceder uma legião de anjos àqueles que pedirem, para que eles possam combater os demônios. Então vamos pedir. Vamos pedir. Podemos pedir por várias intenções, mas a intenção principal desta vigília é pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, para que os anjos auxiliem todos os sacerdotes, os que estão num combate espiritual, à beira do desespero, que Nossa Senhora envie os seus anjos para auxiliar esses sacerdotes. Para os sacerdotes que estão numa vida transviada, para os sacerdotes que estão pensando em atentar contra a própria vida, para os sacerdotes com vocação, que estão pensando em abandonar o ministério, pelos sacerdotes que estão sendo zelosos, para que cresçam ainda mais no zelo e no amor a nosso Senhor, para aqueles que estão progredindo no caminho espiritual, para que progridam mais velozmente ainda, para os sacerdotes recém-ordenados, para que aquele fogo que lhes é próprio não arrefeça, não diminua. E os sacerdotes mais velhos tenham sempre a chama viva do amor em seus corações, apesar da fraqueza nos seus membros, das forças perdidas, dos cabelos brancos, do tempo que vai passando, mas o amor que se renova como a águia. Então rezar pelos sacerdotes que estão doentes nos leitos de hospitais, daqueles que estão psiquicamente doentes. Então suplicar pelos missionários, para que sejam ardorosos, por aqueles que estão sendo perseguidos, isto é, alcançar muitas graças, para que eles não desanimem, para que eles não deixem de cumprir a sua missão, para que eles não cedam à tentação, para que eles sejam livres do mal. Mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Nossa Senhora apareceu ao padre Luiz Eduardo Sestac e disse isso. E ele perguntou, mas minha mãe, mas se a senhora sabe que nós precisamos
do auxílio dos anjos, por que a senhora não envia sem que nós precisemos pedir? E ela disse, porque esta foi a vontade de Deus, que vocês peçam a mim e eu concederei a vocês. Então vamos lá. E aí ele pede, disse, então tá bom, minha mãe, então se é assim, me ensina a pedir. E ela ensina esta oração que nós rezamos todos os dias, aqui no final da missa. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, mas é rezar com o coração, não apenas com a boca, não apenas no automático, mas rezar como que dizendo, minha mãe, a senhora mandou pedir, estamos pedindo. Concedei-nos então. Concedei para as nossas famílias, concedei para mim, mas concedei para os sacerdotes. É dever filial. Isto é, os filhos têm obrigação diante de Deus de rezar pelos seus pais. E não apenas pelos pais biológicos, mas pelos pais espirituais. Da mesma maneira que os pais têm a obrigação de rezar pelos seus filhos. Os filhos também têm, somente aqueles que chegaram à idade da razão, que compreenderam este dever, têm obrigação de zelar pela salvação dos seus pais. Então existe esta obrigação. E quando nós a realizamos, agrada tanto a Deus de rezarmos pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Que nós hoje então, meus irmãos, nesta nossa vigília, recebamos com muita alegria o que Deus quer nos conceder. Então preparemos-nos espiritualmente. Pense direitinho em que horário da vigília você virá. Pode ser que você não consiga participar da vigília inteira. Se conseguir, glória a Deus. Se não conseguir, pense num horário, seja generoso, seja generosa. Não diga assim, já vou logo às 6, que aí é o mais fácil. Seja generoso. Nosso Senhor, Ele vai conceder também de acordo com a sua generosidade, com o amor com que você aplicar neste seu ato. Vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês podem, nada impede de acompanhar pelas redes sociais, nós iremos gravar, nós iremos transmitir, você pode acompanhar, mas você pode, se possível, ir à sua paróquia, e a comunidade onde você participa e fazer 1 hora de adoração em qualquer horário pela santificação, pela conversão dos sacerdotes. Você pode, se você pode convidar outras pessoas e fazer uma pequena oração. Talvez não seja possível fazer a oração numa paróquia, numa comunidade. Você pode fazer na sua casa. Vocês se reúnem e rezam, por exemplo, um terço, o rosário, algumas orações pelos sacerdotes. Mas o que você não pode é não fazer nada. Mesmo que você, meu santinho, minha santinha, se você estiver de cama, doente, você pode oferecer 3 Ave-Marias a Nossa Senhora, em meio às suas lágrimas, em meio às suas dores, em meio ao seu sofrimento, pedindo pela conversão e santificação dos sacerdotes. Eu não tenho dúvidas que muitas graças alcançaremos, mas nós precisamos corresponder com a graça de Deus. Nós precisamos nos deixar guiar e motivar pelo Espírito Santo. Sejamos generosos, onde quer que nós nos encontremos, mas façamos alguma coisa, porque eu não tenho dúvidas que neste primeiro sábado do mês de agosto, mês vocacional, Deus quer conceder, de um modo particular, por meio de Nossa Senhora, muitas graças
aos sacerdotes do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.